Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos revisar alguns conteúdos que vai cair no simulado, certinho? Então, todo mundo fica ligadinho e prestando atenção para todo mundo tirar 10 na provinha de sexta, beleza? Vamos lá? Eu vou iniciar, gente, revisando o conteúdo com vocês lá do capítulo 1 do livro 1, certinho? Origem das organizações urbanas, tá? E nesse capítulo, gente, nós vimos que cada cidade, ela se organiza de uma forma diferente, né? Cada cidade, ela também nasce de uma forma diferente. Começa lá com uma casinha, com duas, com três, né? Vai virando um povoadozinho até se tornar uma cidade, certo? Outra coisa que nós vimos também é que geralmente, né, a maioria das cidades, ela não é planejada, né? Ela vai crescendo de forma espontânea. Uma ou outra é que é uma cidade planejada, certo? Que tem a organização certinha de como fazer ela. Como Brasília, por exemplo, que é uma cidade planejada, tá? As cidades, com o passar do tempo, elas vão mudando bastante, né? Elas começam a crescer. Esse daqui é um exemplo mesmo da cidade de Fortaleza, certo? No início de sua organização. E já aqui a tia tá mostrando para vocês, ó, uma imagem de Fortaleza atualmente, tá? Então dá para reparar aí a mudança, né? A grande mudança de uma imagem para outra. No 2, nós estudamos um pouquinho sobre as aldeias e as malocas, né? Nós vimos que as aldeias é o lugar onde os índios eles vivem, certo? E dentro das aldeias, a gente vai ter lá as malocas, certo? E as ocas, ok? Que as ocas e as malocas são diferentes uma das outras. Vou até botar aqui a imagem de uma oca, por exemplo. E aqui a imagem de uma maloca, certo? Ambas são os lugares que eles vivem, tá? Ambas estão dentro das aldeias, certo? Nós vimos também, né, que existem várias aldeias e que várias aldeias também têm vários índios, né? Vários povos indígenas, de acordo com suas tribos, né? E cada um tem seus costumes, seus hábitos, e que dentro das aldeias, né? Lá cada um tem a sua função. As mulheres, por exemplo, elas cuidam do artesanato, das crianças, né? Dos alimentos. Já os homens ficam responsáveis pela caça, pela pesca, certinho? Vimos isso em relação às aldeias, né? As malocas e as ocas. Em seguida, nós fomos lá para a formação do povo brasileiro, né? No capítulozinho. Quais foram os 3 povos que originaram o Brasil mesmo? E aí, vocês estão lembrados? Foram os indígenas, né, que já estavam aqui. Foram os portugueses que chegaram ao Brasil e depois os africanos, certo? Como nós já conversamos muito sobre isso, né? Os indígenas, eles já moravam por aqui, tá? Quero abrir um parênteses, lembrando que existem diversos povos indígenas, tá? Lembra que a tia falava para vocês que os índios a gente pensa que era todo mundo um só? Não, né? Cada tribo tem ali o seu hábito, o seu costume, certinho, a sua forma de organização. Cada povo indígena também. E cada um também tem sua língua, certo? Pois bem, vamos continuar. Então, os indígenas já habitavam aqui o Brasil, certo? E os portugueses, né, estavam a caminho das Índias, né? Por conta do seu comércio. E acidentalmente eles pararam aqui no Brasil, né? Descobriram que era uma terra nova, descobriram os indígenas, enfim, né? E começaram a querer colonizar o nosso país. A gente viu que no começo teve certos conflitos, né? Dos portugueses com os indígenas. E os portugueses não conseguiram fazer com que todos os indígenas se tornassem escravos deles. Então, como o Brasil era um país extenso e eles não conheciam, né, todo o território, o que acontece? Eles precisavam de mão de obra, certo? Então, eles mandaram buscar quem? Os africanos, né? Trouxeram para cá os africanos como escravos, certo? Então, os indígenas, os portugueses e os africanos foram os 3 povos que deram origem ao nosso país, beleza? E depois de um certo tempo, depois da colonização, né, do processo de colonização, que isso durou muito tempo, os outros países, né, descobriram o Brasil, souberam da existência do Brasil e também queriam vir para cá, né? E fez com que o nosso país hoje se tornasse esse país pluricultural, de muitas culturas, né, de uma mistura de raças, esse país bonito que somos nós hoje em dia. Beleza, meus amores? Então, por hoje é só, tá? A tia vai deixar uma atividadezinha aí para vocês copiarem. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, pode entrar em contato comigo, viu? Beijo para vocês e até mais!